Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Augusto, continuando os nossos estudos na História Geral. E nessa aula a gente vai continuar a história da unificação alemã. Vamos a isso? Tchutchucos, antes da gente começar essa segunda aula, eu gostaria muito que vocês lembrassem que na primeira aula o que eu tratei foi a Alemanha pré-unificação, uma Alemanha que todo mundo tem que lembrar. Era fragmentada, dominada pela Áustria, tinha uma estagnação econômica, beleza? Trabalhei também com vocês na primeira aula o esboço da unificação alemã e lá vocês compreenderam que tudo começou com uma liga aduaneira chamada Zobenheim. É como se fosse uma aliança econômica, tá? Qual que é a importância do Zobenheim? É o fortalecimento econômico, mas é o fortalecimento econômico da Prússia, sobretudo, que vai ser responsável pela condução da unificação. Beleza? Trabalhamos também, primeira aula, a primeira tentativa de unificação, acontecendo lá naquele contexto das revoluções de 1848, não funcionou, né? Mas foi interessante porque o que marcou-se a partir da primeira tentativa de unificação é o gosto pela unificação. A gente vai perceber, inclusive, que não funcionando, de certa maneira, vai ativar certas influências que serão muito importantes para a unificação. Quais são elas? A influência do nacionalismo, que tem como expressão o próprio Zowenheim. Tivemos também a influência do militarismo, tão defendido pelos Junkers, que eram latifundiários de tradição militar. E acompanhamos também a influência do liberalismo político. Liberalismo político esse que era tão defendido pela burguesia e também tinha correlação com o reino da Prússia, porque pregava a liberdade política em si, a liberdade em relação à Áustria, tá? E para finalizar, aproveitando que eu já falei dessas influências, eu também trabalhei os interessados. Quem eram os interessados pela unificação da Alemanha? O reino da Prússia, sobretudo, aquele que conduz aquela região mais ao norte, mais desenvolvida, que vai fazer a unificação sair do papel. A burguesia, muito interessada em melhorar suas atividades econômicas, de fornecer o substrato para o desenvolvimento da futura Alemanha, e os Junkers, que eram latifundiários, como eu disse, de tradição militar. Tá certo? Nessa segunda aula, para a gente coroar o processo de unificação da Alemanha, eu vou trabalhar liderança, quem foi o artífice da unificação, vocês já estão vendo aí na tela. Vou trabalhar também o processo, é de suma importância para que vocês entendam que envolveu o militarismo, envolveram conflitos, guerras, e termino trabalhando consequências e um dos pontos das consequências que é a Comuna de Paris. Tá certo? Então vamos lá agora, sem mais delongas, com o pé direito. Olha só que coisa interessante. Quando eu falo do processo de unificação desse país, a Alemanha, eu tenho que mencionar talvez uma das figuras mais icônicas, que foi Otto von Bismarck, aquele que liderou o processo todo. Agora, o detalhe interessante é entender o seguinte: Otto von Bismarck, tchutchucos, era chanceler do Reino da Prússia. Reino esse que, nesse momento, 1862, era comandado pelo Kaiser Guilherme, que assumiu logo depois do pai e do irmão. O chanceler, vocês já podem colocar, é um cargo equivalente ao cargo de primeiro-ministro, tá? Então ele praticamente era como se fosse um chefe de Estado. Ele tinha a carta branca do rei da Prússia para comandar e liderar o processo de unificação. E o que é interessante do Otto von Bismarck é uma frase que ele sempre repetia para poder mencionar como seria feita a unificação. Ele dizia assim, abre aspas, a unificação tem que ser feita pelo ferro e sangue, fecha aspas. Então aí ele já deixa bem claro que a unificação feita por ferro e sangue era uma unificação feita por guerras. E o detalhe legal é que o Otto von Bismarck ele sempre foi o líder da seguinte forma. Ele liderava a unificação sempre defendendo o regime monárquico. Ele sempre deixou claro que o grande objetivo da unificação é estabelecer a manutenção da monarquia.
Belezinha? Segundo ponto, Otto von Bismarck, ele sempre vai dar ênfase ao industrialismo. Não à toa, ele vai contar com muito apoio da burguesia. A burguesia, sobretudo industrial e ligada ao alto capital. E para finalizar, foi aquele cara que fez a unificação com apelo militarista. Então ele representava a camada dos Junkers, inclusive ele também era um Junker. Ele também, além de latifundiário, era um militar. Aqui na foto vocês podem perceber a referência ao militarismo a partir do capacete prussiano. Esse capacete prussiano é um capacete que já invoca essa tradição militar. E olha só o que é que ele faz. Tchutchukos, Otto von Bismarck, ele coloca em prática um processo que é chamado de unificação de cima para baixo. Como é que vocês vão traduzir? Ó, circula. Cima faz uma referência não só, vou abreviar, ao reino da Prússia, que todo mundo sabe ficava no norte da Alemanha, mas também faz uma alusão à elite. Então entendam que nesse processo de unificação, a elite é quem estava na condução. E de todas as elites, a gente sempre vai destacar a elite Junker, tá? A elite militarista, latifundiária. Baixo, qual que é a alusão que nós temos que fazer? São duas, tá? A primeira é que quando eu falo baixa, eu falo para, vou abreviar, o restante da Alemanha. Porque partindo da Prússia, que ficava no norte, acabou englobando o restante da Alemanha, que é o sul. Mas por outro lado, a segunda referência, a segunda alusão que vocês têm que observar é que baixou também é uma referência a povo, a população. Então reparem o seguinte, o processo de unificação da Alemanha partiu da Prússia e da elite e acabou sendo colocado em cima do restante da Alemanha, o sul, e também em cima da população. Então toda a arquitetação do processo teve muito a ver com o nacionalismo, mas sobretudo foi um caráter impositivo. E olha só, Tchutchukos, o Bismarck, ele sempre fazia questão de colocar em prática também a política de provocações. Ele provocou determinadas nações para poder fazer com que a unificação se desenrolasse e sempre por meio da guerra. Acompanha comigo e olha só que processo curioso. A primeira etapa do processo, Tchutchukos, é chamada de Guerra dos Ducados. Vai apurando os ouvidos, vai escutando para vocês compreenderem. A Guerra dos Ducados, ela aconteceu em 1864. Foi contra a Dinamarca. E por que isso aconteceu? Tchutchukos, essa Guerra dos Ducados contra a Dinamarca, ela foi uma guerra para dominação desses dois ducadozinhos aqui, ó, Schleswig e Holstein, que eram ducados que pertenciam à Dinamarca. Só que os prussianos, via Bismarck, utilizaram a seguinte estratégia. Eles começaram a afirmar que a maioria da população desses dois ducados era de origem germânica, portanto, tinham que estar indexados, unificados à Alemanha, e por outro lado, eles afirmavam que esses territórios eram estratégicos, e eram mesmo. Se vocês observarem bem, esses dois ducadozinhos, eles ficam entre o Mar do Norte e o Mar Báltico, e eram de suma importância para você fazer o controle dessas regiões, não só no sentido econômico, mas também no sentido militar. Só que aí é que está o detalhe. Esses dois territórios, eles só poderiam ser obtidos mediante uma guerra. Então houve uma provocação em cima da Dinamarca, exatamente utilizando o argumento de que a população vigente em Schleswig e Holstein eram, na sua grande maioria, de origem germânica. Tá certo? E para colocar essa guerra em curso, olha só o que o Bismarck fez. Ele pediu auxílio à Áustria, e isso, aquela Áustria que era hegemônica, que comandava a presidência da Confederação Germânica, e fez a seguinte proposta. Se eles ajudassem, no final, com a vitória tanto da Prússia como da Áustria, esses territórios, esses ducados seriam divididos. Então Holstein e Schleswig ficariam uma parte com a Prússia e a outra parte com a Áustria. E aí é que está o sucesso, porque eram dois exércitos lutando contra um. Era a Prússia mais Áustria contra a Dinamarca.
Então a primeira etapa do processo é a etapa que vai fazer a unificação de dois ducados para o futuro território da Alemanha. Entenderam? Galera, feito isso, segunda etapa do processo foi um conflito chamado Guerra das Sete Semanas. Essa guerra aconteceu em 1864 e pasmem, olhem só, ela foi contra a Áustria. E por que aconteceu? Bom, em 1866 a Prússia não tinha entregue um dos dois ducados para a Áustria, como havia sido proposto lá na Guerra dos Ducados. Então a Áustria exigiu. Reparem que foi uma política de provocações, por quê? Porque o Bismarck sabia que a Prússia tinha um melhor exército, tinha mais organização e poderia vencer o conflito, poderia vencer a Áustria. Então aí é que está a provocação, é não entregar os ducados. Tchutchucos, o nome do conflito é muito interessante porque 7 semanas é o equivalente ao tempo de duração da guerra da Prússia contra a Áustria. E adivinha, o óbvio, quem ganha? A Prússia. E quando ganha, tchutchucos, já peço para vocês anotarem, no lugar da Confederação Germânica nasce, vou abreviar, tá? A Confederação Alemã. É o embrião da Alemanha. Só que atenção, a Confederação Alemã ela era somente equivalente ao território norte da Alemanha. É o que eu falei, a unificação ela está sendo processada de cima para baixo, tá? Então qual que era o cenário? O norte todo unificado, mas o sul ainda não. E sabe por quê? Porque a região sul, pessoal, estava de certa forma sendo muito coaptada pelo Napoleão III, o rei da França nessa época, ou imperador, coisa que vocês já sabem, porque assistiram àquela aula sobre as revoluções de 1848. O Napoleão III ele fazia pressão para o Sul não aderir à unificação e fazia de tudo para atrapalhar a conclusão da unificação alemã, porque ele tinha medo. O medo do Napoleão III é que, com a conclusão da unificação alemã, nascesse uma potência. Mas o Bismarck ele tinha que dar sequência à unificação. Então, numa outra atitude da política de provocações, ele consegue deflagrar a Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 a 1871. Tchutchucos, acompanhem como foi a provocação. No ano de 1869, morreu o monarca da Espanha e o trono ficou vago. O detalhe, ele não tinha filhos, então quem teria que assumir era um parente homem mais próximo. E apareceu o parente homem mais próximo como sucessor, que era o primo do rei da Prússia. Era primo do rei Guilherme, do Kaiser Guilherme. O nome dele era Leopoldo Hohenzollern. Qual que era a jogada? O sucessor ele teria que assumir a Espanha e dar sequência à história daquele local. Só que a França vetou. A França vetou porque percebeu que, tendo um membro da família Hohenzollern comandando a Espanha, ela estaria presa, porque ela teria a mesma família comandando a Prússia e a Espanha, e ela ficava ali no meio. Então, quando a França vetou, olha que coisa interessante, o Kaiser Guilherme, o rei Guilherme da Prússia, mandou um telegrama alegando, tudo bem, a gente abandona essa expectativa de impor o Leopoldo como rei da Espanha, e o Bismarck, na verdade, sequestrou esse telegrama e mudou o teor. O que seria uma carta de, um telegrama de, olha, a gente abandona as pretensões, virou um insulto. Esse telegrama foi reescrito e o Bismarck transformou num insulto. Era exatamente a política de provocações. Era exatamente aquilo que ele estava criando para Napoleão III, francês, declarar guerra à Prússia. E aconteceu. Galera, a Guerra Franco-Prussiana, já podem anotar, ela foi de vitória prussiana, uau, e num documento chamado Tratado de Frankfurt, o conflito se encerrou e nasceu o Reich alemão, o chamado Segundo Reich alemão, que eu já vou trabalhar daqui a pouco, tá? Então a Guerra Franco-Prussiana, com a vitória prussiana, olha lá, vamos completar aqui abreviado, é o marco do nascimento da Alemanha.
É aqui que se concretiza o processo de unificação e nasce a Alemanha que a gente conhece hoje. Tá legal? Então, olha só, para resumir, o processo de unificação colocado em curso e liderado pelo Otto von Bismarck, ele teve aquela grande sacada de ser uma política de provocações, porque sempre tinha uma provocação ao inimigo, e isso gerava uma guerra, guerra vencida pela Prússia, e pode ser resumido na frase unificação de cima para baixo. Tá certo? Então olhem aí as consequências da unificação da Alemanha. Muita atenção. A primeira grande consequência, Tutucos, da vitória prussiana frente à França na Guerra Franco-Prussiana, e lógico, faz parte da conclusão do processo de unificação da Alemanha, é a fundação do Segundo Reich alemão. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem, Tutucos. Olha que coisa interessantíssima. Dá uma olhada nesse quadro, pessoal. O nome do quadro, Proclamação do Império Alemão, é de um pintor germânico alemão chamado Anton von Werner. Olha a data aqui, ó, 1885. Galera, o quadro quando foi pintado, ele foi pintado nessa data para comemoração dos 70 anos do Otto von Bismarck. Interessante, né? Então é um quadro homenagem. E na verdade a gente fala que é uma dupla homenagem. É uma homenagem sim ao Bismarck, mas também uma homenagem à criação do Segundo Reich, do Império Alemão. O que nós temos aqui como elementos? O primeiro, reparem que todos os personagens aqui são militares e todos eles fazem a referência e a representação dos Junkers, os latifundiários militaristas. Estão vendo? Segundo ponto, segunda observação que vocês têm que fazer do quadro é o local. Galera, esse local é o Palácio dos Espelhos, dentro do Palácio de Versalhes. Então o quadro ele é interessante, demonstrando que a coroação do Kaiser Guilherme, agora imperador, agora rei, né, da Alemanha, foi feito dentro do Palácio de Versalhes, que fica na França. Isso foi uma humilhação para os franceses, tá? Outro ponto. Tchutchucos, dois personagens aqui se destacam. O primeiro personagem é Bismarck. Ele até está pintado com vestes brancas, não só como sendo veste de gala, mas também para evidenciá-lo como artífice da unificação. E o segundo personagem está aqui, ó, é o Kaiser Guilherme. Ele de frente para os soldados, para os oficiais saudando, mas ao mesmo tempo numa atitude serena, aceitando essa condição de imperador. Então o Anton von Werner, ele captou bem o que foi a proclamação e fundação do Segundo Reich. Tá legal? Vamos voltar lá? Vamos pegar alguns elementos importantes. Tchutchukos, fundação do Segundo Reich alemão, primeira coisa que vocês vão guardar é a fundação do Império Alemão. No caso, o Segundo Império Alemão. Por que segundo? Porque o primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico. Esse seria continuação. Tá bom? O nome do documento que criou o Segundo Reich alemão, já comentei lá atrás quando eu falei do final da Guerra Franco-Prussiana, é o Tratado de Frankfurt. Joia? E o detalhe desse Tratado de Frankfurt, pessoal, é o seguinte, ele não só funda o Segundo Reich alemão, vamos colocar aí, ele também faz com que a França pague uma pesadíssima indenização por ter perdido a guerra, e grande parte dessa indenização, inclusive, vai ser utilizado como capital para a Revolução Industrial Alemã, mas também ele estabelece que a Alemanha receba da França dois territórios, e eu vou abreviar para vocês colocarem, Alsácia e Lorena. Sabe quais são as importâncias de Alsácia e Lorena? Primeira importância é a importância econômica. Esses dois territórios eles têm reserva de ferro, mineral de ferro, muito importante para a Revolução Industrial. E segunda importância, tchutchucos, é a importância de se ratificar a humilhação francesa, porque eram territórios que foram passados à Alemanha, um dia já foi território da Prússia, isso lá até o século XVII, até uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, e agora estava sendo devolvido, mas devolvido nessas condições, nessa situação, tá legal? Galera, e para finalizar, dentro desse Tratado de Frankfurt, nunca se esqueçam, quem foi coroado como imperador ou Kaiser foi Guilherme.
Tá joia? Agora, tchutchukos, segundo o Reich alemão, tem alguns desdobramentos importantes que a gente tem que observar. Desdobramentos não só para a Alemanha, mas também para a Europa. Abreviando de novo. Primeiro desdobramento do segundo Reich alemão é a Revolução Industrial Alemã. Revolução Industrial Alemã, que inclusive eu comentei rapidão naquela abertura sobre a segunda Revolução Industrial. Uma revolução industrial feita na Alemanha de forma muito capaz, transforma esse país numa potência. Essa potência vai rivalizar com a Inglaterra, e de todas as produções, duas se destacavam. A produção bélica, lembraram? E por outro lado, pessoal, também a produção naval. Joia? O outro desdobramento, esse aqui inclusive é um desdobramento para a Europa. A fundação do segundo Reich alemão é também o fim do famoso equilíbrio europeu. Por quê? Porque a Alemanha, a partir desse momento, quando se torna potência, ela também se torna uma nação desejosa por territórios coloniais. Ela vai mergulhar de cabeça no neocolonialismo, inclusive até utilizando uma diplomacia bastante agressiva, tá? Então é o fim do equilíbrio europeu, porque a Alemanha se destaca como potência, se torna uma nação agressiva e, com toda certeza, isso leva às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Vamos olhar outra consequência? Dá uma olhada aqui então. A outra consequência da unificação da Alemanha é a queda do famoso Segundo Império Francês. Eu já trabalhei o que foi esse Segundo Império Francês de forma muito rapidez lá naquele finalzinho das revoluções de 1848, tá? Mas a priori, tchutchucos, o Segundo Império Francês, ele era um império comandado pelo famoso Napoleão III. Lembram dele? Aquele que assumiu depois de um golpe em cima da República Francesa. Tá aí. Por que cai? Porque a queda está totalmente associada à derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, tá? E o Napoleão, o que ele fez? Ele abdicou, tendo em vista todo o rebuliço que aconteceu na França por conta da derrota, e se exilou. Agora tem um detalhe. Caindo o Segundo Império Francês, tchutchucos, dando espaço a uma nova república, também dá início ao famoso revanchismo. Já anotem, esse revanchismo, tchutchucos, é o revanchismo contra a Alemanha. É o ódio que a nação francesa alimenta contra a Alemanha. E por quê? Por vários motivos, mas todos eles ligados à derrota na Guerra Franco-Prussiana. Lembra lá, a França derrotada, ela teve que pagar a indenização. A França derrotada, ela teve que ceder a Alsácia-Lorena. A França derrotada, ela viu o Kaiser da Alemanha sendo coroado dentro do Palácio de Versalhes, entenderam? Então é um revanchismo que trabalha como a ideia básica aquele orgulho francês que foi ferido, tá certo? E aí, para variar, né? Esse revanchismo francês, adivinha o que vai gerar? Exato, vai gerar o que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial, entenderam? Agora, pessoal, dentro da queda desse Segundo Império Francês, eu tenho que conversar com vocês sobre esse assunto aqui, ó, a famosíssima Comuna de Paris. Então vem cá, qual que é o cenário? O cenário da criação da Comuna de Paris, tchutchucos e tchutchucas, é o caos que se instaurou dentro da França depois da Guerra Franco-Prussiana. Então a data dessa comuna é 1871. E qual que é a importância? A importância, pode anotar, é que a Comuna de Paris foi a primeira tentativa real de se implementar o socialismo científico, tá? Então essa comuna recebe esse nome porque ela foi comunista, ela pretendeu colocar em prática o comunismo. Tchutchucos, como é que vocês vão guardar esse movimento? Ele foi um movimento popular, grande parte dos participantes eram ligados ao operariado ou eram intelectuais e, sobretudo, muito democrático. Quer ver por quê? Porque eles ficaram no poder dentro da cidade de Paris por 70 dias. E durante 70 dias, o que eles fizeram? Eles criaram um sistema de autogestão nas fábricas, bonito, né?
eles acabaram com os privilégios de classes, significa que eles acabaram com classes sociais, como vocês sabem, e por último, estabeleceram um voto universal. Então, na fala de um grande historiador, a Comuna de Paris, pessoal, foi o assalto aos céus. Muito louco, né? O assalto aos céus significa a tentativa real de colocar o povo no poder. Beleza? E quem eram os envolvidos? Além dos operários intelectuais, pessoal, a gente tem que destacar também a presença de socialistas de todos os tipos, utópicos, científicos, tá? E muitos dos que aderiram em apoio eram republicanos radicais. Olha que coisa interessante. Eram aqueles que estavam descontentes com a França nesse momento, porque ainda era um império, né? O Napoleão tinha caído, mas ainda não havia sido implementada a República. Só que eles eram radicais a ponto de apoiar um movimento super democrático. Então os republicanos radicais eram aqueles que apoiavam a criação de um governo muito ligado à democracia. Só que, tchutchucos, foi um desastre. A Comuna de Paris foi combatida por tropas francesas e alemãs, tá? Francesas, lógico, porque o movimento estava acometendo a capital. Alemãs, porque as tropas alemãs estavam ocupando a França. E o saldo de mortes foi de 20 mil, pessoal. Uma coisa interessante é que aqueles que não tinham sido mortos, mas participaram da comuna, foram deportados. Existe aí uma incongruência, mas muitos apontam que foram mais de 70 mil deportados. O que isso gerou? Gerou, pessoal, um inconformismo da população quanto às tropas alemãs, alimentando mais ainda o revanchismo, mas ao mesmo tempo até um desentendimento entre os socialistas e anarquistas numa reunião chamada internacional, assunto que vocês vão ver lá na frente. Tá legal? Eu trouxe aqui para vocês, tchutchucos, algumas cenas que demonstram que efetivamente foi a Comuna de Paris. Essa, no caso, é uma foto. E se vocês observarem bem na foto, vocês têm aí alguns elementos que mostram o que foi o movimento. O primeiro elemento, a utilização de barricadas. Tal qual foi utilizada essa forma de resistência às barricadas nas revoluções de 30 e 48. Reparem, são blocos, né? Eram paralelepípedos que eram arrancados das ruas e colocados de forma empilhada para servir de proteção. Outra coisa curiosa, olha que elemento interessante, a participação de crianças, elas estão aqui. Isso aí aponta para a democracia do movimento, a popularidade do movimento. E uma outra coisa que é muito notória aqui nessa foto, tchutchucos, é que boa parte dos comunards estão trajados, estão de uniforme. E isso aponta para ou roubo das fardas e armamentos, ou a participação de soldados que acabaram de sair da Guerra Franco-Prussiana. É uma foto interessante, é um registro do momento, é o registro do começo da comuna, tá certo? Essa segunda cena, tchutchucos, é uma litogravura, tá? O artista ele estava presente no momento da chegada das tropas francesas e alemãs. Ele coloca as tropas aqui no alto, mas o que ele tenta retratar não somente isso, é o desespero dos comunards. A fuga dos comunards quando perceberam a quantidade de soldados que vinham para fazer a opressão, a repressão, e o preparo. O legal também da cena é a demonstração das barricadas de uma forma um pouco mais caótica, tá? Não somente com aqueles paralelepípedos, mas também aí com carruagens, também com a presença de barris, também aqui com alguns móveis. E o mais estarrecedor é uma cena que demonstra o suplício, o desespero, tá certo? Essa outra aqui, tchutchucos, também é uma litogravura e o artista ele representa os combates, os conflitos efetivos à comuna, mas aí, no caso, os comunards reagindo. De novo, a presença das barricadas, aqui a presença das tropas francesas e alemãs e do alto dos prédios que estavam ocupados pelos líderes e pelos participantes da comuna, os disparos. É muito interessante a reação, porque era uma reação muito caseira, era praticamente uma reação que não estava em pé de igualdade com o treinamento das tropas do Estado que vieram para acabar com os revoltosos.
Pela primeira vez aparece aqui a cena de mortos, tá? Estava aludindo à história de que as tropas vieram para o tudo ou nada, as tropas vieram para matar e de certa maneira faziam isso em nome do Estado. E tchutchucos, a última cena é uma cena dupla, duas litogravuras que demonstram o que aconteceu, como eu comentei, com os comunardes. Aqueles que foram presos, ou eles foram fuzilados ou eles foram deportados. Eu coloquei duas cenas de fuzilamento. A gente tem que observar que os fuzilamentos eram feitos de forma sumária, encostados ao paredão ou encostados a alguma construção. Os comunardes eram literalmente fuzilados e todos eles em seguida eram colocados em caixão e exibidos. A cena de baixo é um pouquinho mais estarrecedora, porque demonstra que dentre aqueles que estavam fuzilados ou iam ser fuzilados, encontravam-se mulheres e crianças. E é até bonita a cena da criança peitando o soldado, né? É uma cena que chama a atenção ao caráter violento da repressão. Então eu coloquei aqui para vocês um desdobramento da queda do Segundo Império e também uma demonstração do quanto ideologias de caráter socialista estavam começando a se aproveitar dessa situação e estabelecer o comunismo lá na França. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então vamos dar uma olhadinha em duas questões. Então dá uma olhada nessa primeira, pessoal, mundialmente desconhecida. Lê comigo. Indique a alternativa que associa corretamente as informações apresentadas nas duas colunas abaixo. Então aqui vou chamar de coluna 1 e aqui coluna 2, tá certo? Então lê lá. Na coluna 1, pessoal, você tem aí 4 elementos. Zobenheim, opa, já vai lembrando o que é uma liga aduaneira, joia. Na segunda parte da primeira coluna, Guerra das 7 Semanas, lembra? Guerra das 7 Semanas, ela foi uma guerra da Prússia contra a Áustria. Uau, faz parte da política de provocações. Terceiro ponto da primeira coluna, Guerra Franco-Prussiana. Aí tem que lembrar que a Guerra Franco-Prussiana foi o quê? A Guerra Franco-Prussiana foi um conflito entre a Prússia e a França, no contexto das unificações, no contexto da unificação da Alemanha, no caso. E o quarto elemento da primeira coluna é Confederação Alemã. Galera, lembra lá, a Confederação Alemã é o que a gente chama de embrião da Alemanha. Ela nasceu basicamente quando? Nasceu exatamente quando teve aquela unificação da parte norte. Joia! Todo mundo pegou? É o embrião da Alemanha? Então vamos olhar a coluna 2. Galera, dá uma lidinha na coluna 2. Diz aí, 1. Conflito entre a Prússia e a Áustria, ocorrido em 1866, que resultou na supremacia da Prússia entre os estados germânicos. Então, peraí. Essa primeira parte da segunda coluna pode ser e deve ser associada ao quê, tchutchucos? Opa! Conflito entre a Prússia e a Áustria, tá aqui, ó, Guerra das 7 Semanas. Muito bom. Segunda parte da segunda coluna. Aliança de 38 estados de origem alemã independentes comprometidos a defenderem a soberania das monarquias dos estados participantes. Então, peraí. Aliança dos 38 estados, de 38, né? Não são todos, mas são 38. Ah, isso aí é o embrião da Alemanha. Então 2 só pode ser associado a 4, né? Põe aqui. Vai lá para a terceira parte da segunda coluna. Zona aduaneira, ou Liga Aduaneira, que aboliu as taxas alfandegárias entre algumas monarquias germânicas, ou estados germânicos. 3 só pode ser o quê? Zobenheim. Uau, tá aqui, ó. Colocaram? E a quarta parte da segunda coluna, tchutchucos. Conflito entre a Prússia e a França ocorrida de 70 a 71, que possibilitou definitivamente a unificação da Alemanha. Opa, Guerra Franco-Prussiana. Então, associado coluna 2 com coluna 1, o que nós temos, tchutchucos? 1 com 3. 1 com 3, opa, já vai olhando. 2 com 1. 2 com 1, já vai associando. 3 com 4. 3 com 4, olha ali embaixo. E o último, 4 com 2. Galera, qual é a alternativa correta? A alternativa correta só pode ser a B, de bacalhau. Associaram? Vamos olhar a próxima então? Tá aqui.
Galera, outra questão mundialmente desconhecida, um pouquinho maior, mas é uma bela tijolada. Vamos ler? A unificação alemã, habilmente arquitetada por Otto von Bismarck, realizou-se em torno de guerras bem-sucedidas contra potências vizinhas. Lembra lá? Guerra dos Ducados, Guerra das Sete Semanas, Guerra Franco-Prussiana. Uau! Qual que é a jogada? Política de provocações. E lembra do lema? Unificação a ferro e sangue? Tá. Assinale a alternativa correta em relação às motivações e aos acontecimentos que desencadearam esse processo de unificação. Então a gente tem que olhar as alternativas e identificar aí motivações e acontecimentos, tá? Vamos começar de baixo para cima. O processo de unificação alemã contou com o apoio da França, que, acossada pela supremacia britânica, via no novo Estado um importante aliado na corrida imperialista. Aí está dizendo isso, pessoal, e vocês concordam? Não, não pode concordar. O grande erro daí está aqui, ó, apoio da França. A gente sabe muito bem que a unificação alemã não contou com o apoio de Napoleão III. Ele tinha medo da criação de uma potência. Tá legal? Então E tá fora. Vai lá para D. As decisões do Congresso de Viena, ao reconhecerem o direito de independência da Alemanha, foram fundamentais para a consolidação da unificação, pois inibiram as pretensões italianas aos territórios do sul da Alemanha. Galera, decisões do Congresso de Viena foram decisões que mantiveram o que nós chamamos de confederação da forma como eram, né? Como era antes da unificação da Alemanha. Só mudou o nome, era a Confederação do Reno, virou Confederação Germânica, mas continuava sendo fragmentada. Então, as decisões não reconheceram o direito de independência da Alemanha. Tá legal? Então tá fora. Vai lá para C. A Constituição, redigida por Bismarck, inaugurou uma era democrática nos estados alemães, sob influência dos ideais da Revolução Francesa, baseados na soberania e na participação popular. Pessoal, tem vários erros, né? Mas o primeiro grande erro é falar que a Constituição foi redigida por Bismarck, quando não. A gente vai ter uma Constituição redigida pelo parlamento, tá? E no caso, o nome mais importante pode ser Bismarck, mas não foi ele que escreveu. Segundo detalhe, a Alemanha se constituiu num Reich. O movimento de unificação, eu não falei para vocês que foi um movimento impositivo, elitista. Então, nunca a Constituição dessa época iria ser democrática, tá? E pior ainda, não teve ideais da Revolução Francesa presentes nessa Constituição. Portanto, nunca foi popular. Tá legal? Tá fora. Vai lá para B. A B diz: a unificação foi liderada pela Áustria, o mais poderoso dos estados germânicos e sucessora do extinto Sacro Império, capaz de eliminar as pretensões da Prússia. Aliado da França, o país austríaco contou com seu apoio para vencer as resistências germânicas do sul. Nossa, essa B está totalmente errada, né, pessoal? A unificação da Alemanha não foi liderada pela Áustria, e sim pela Prússia. Segundo ponto, a gente não pode falar da aliança com a França. A França foi refratária, como vocês viram lá na alternativa E. E o mais interessante, não havia resistência do sul. O Sul, na verdade, não conseguia participar da unificação por conta da França. A França fazia pressão ali. Tá joia? Então a única alternativa que nos resta qual é? É a A. Mas vamos lê-la? Ela diz assim: a fragmentação política obstaculizava, ou seja, dificultava o pleno desenvolvimento comercial e industrial da região. Tá correto, né? A unificação promoveria um mercado ágil e ampliado, o que era interessante para a burguesia e para o reino da Prússia. Perfeito. Tem tudo a ver com o que eu comentei, inclusive, na minha primeira aula. Beleza? Tranquilos? Todo mundo pegou? Então vem para cá, minha despedida. Tchutchucos, primeira tarefa, primeira despedida é ler sobre esse assunto lá na apostila, tá? As páginas estão especificadas no começo da aula. Feito isso, vá lá para Praticando, página 655, e resolvam as questões 3 e 5. Bacana? Completado isso, vai lá para Complementares,
página 656 e resolvam a questão 1. Joia? De novo, pessoal, não precisa bater print, bater foto e me mandar. Façam para vocês. Joia? Então, forte abraço, bons estudos, até a próxima e qualquer problema me procure no Google Classroom. Tchau, tchau.